pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é Dia dos Namorados e eu trouxe o meu, não namorado, marido aqui pra gente responder as perguntas de vocês sobre relacionamento, namoro, noivado, casamento. É isso aí. O Pedro tá aqui com as perguntas, a gente deu uma lida por cima e a gente não combinou resposta alguma, então vai ser algo meio aqui na hora, né? Então vamos lá para as perguntas de vocês. Qual é a primeira? Vocês se conheceram pela internet. À medida que foram conversando, por qual motivo ou razão vocês descobriram que ele ou ela era a pessoa certa para você? Eu acho que a gente conversava muito sobre os nossos planos pro futuro, sobre aquilo que a gente imaginava, não de namoro, não apenas os nossos gostos, mas a gente sempre foi falando muito de o que eu penso sobre família, o que eu penso sobre igreja, que são assuntos que são muito importantes, né, pra você pensar e conversar quando você pensa em casamento e não apenas em namoro. Então, à medida que a gente ia conversando sobre essas coisas, e eu via que, nossa, aquilo que ele pensa sobre esses assuntos importantes também é o que eu penso, também é o que eu tô buscando. E aí foi mais uma coisa, pra mim, pelo menos, foi mais uma coisa racional, sabe? De aquilo que a gente tem de visão de mundo bate e nós podemos construir uma vida juntos. E até naquilo que a gente era diferente, a gente foi se acertando. Sim. Eram coisas, né? Eu gosto de dizer que o nosso relacionamento nunca girou muito ao redor de gostos pessoais e de afinidades. Então a gente sempre pensou muito nessa questão de visão de vida mesmo e de propósitos. Como vocês dividem as demandas de casa, trabalho, igreja com os cuidados do Timóteo? A gente tem uma rotina bem estabelecida. Desde que a gente casou, a gente pensa em como é que a nossa rotina funciona. E nós dois trabalhamos de casa, então isso nos dá algumas vantagens. Tem coisas que a gente definiu por afinidade. Sim. Assim, eu gosto muito de dobrar roupa. Eu detesto dobrar roupa, detesto muito. E eu sou muito ruim lavando a louça, tipo assim, de ser muito lento. E a Gabi até que tolera lavar a louça. Sim, eu não tenho muitos problemas assim em lavar a louça. Então esse é um exemplo de coisas que a gente dividiu por afinidade aqui em casa. Mas a carga de trabalho do Pedro é maior do que a minha. Isso foi uma coisa que a gente escolheu. Inclusive, depois que o Timóteo nasceu, eu diminuí ainda mais o meu trabalho, né? A minha carga de trabalho. Então, trabalho pra fora, né? Isso, trabalho pra fora. Trabalho pra dentro de casa só aumenta, só cresce. Mas como a gente definiu isso desde antes, né, da gente casar, a gente já conversava isso, que eu ia ter uma carga de trabalho menor e que quando os filhos chegassem, se fosse preciso eu parar de trabalhar, eu pararia de trabalhar. O que aconteceu foi que eu reduzi. Então, eu cuido mais da casa, né? Eu cuido mais da casa, eu administro a casa, eu organizo a casa, todas as atividades que vocês veem, né, me veem compartilhando nos vlogs, por exemplo, a maioria das coisas sou eu que faço, né? Mas tem coisas que é só o Pedro que faz. Tirar lixo, dobrar roupa, que eu detesto, estender roupa, eu detesto também. Eu não faço isso, não faço mesmo. Eu conto nos dedos as vezes que eu já fiz isso. Mas sempre que eu preciso de ajuda também, eu peço. Carpir a horta. E esse tipo de coisa, isso aí eu não vou fazer. Eu digo que as tarefas do portão, da porta pra fora são do Pedro e as tarefas da porta pra dentro são minhas, assim, a maioria. E é mais ou menos assim que a gente se divide nas atividades. Mas sempre que eu preciso de ajuda, geralmente eu peço pro Pedro ficar com o Timóteo, e aí eu vou fazer alguma coisa de casa que eu preciso fazer, ou alguma coisa de trabalho, ou alguma coisa do TCC, e é assim que a gente vai se dividindo e fazendo as coisas, né? Tiveram dificuldade com o temperamento um do outro? Olha, se estiver falando de 4 temperamentos, assim, o Pedro não gosta muito dessa teoria, ele acha que é tipo... Eu tenho uma outra teoria, na verdade. E a minha teoria diz que, eu falo ela, Pode falar. que tem coisas na vida que se você não acreditar na existência delas, elas não vão fazer nenhuma diferença na sua vida. Então, eu não acredito em signo, e por isso signos não me afetam, né? Eu não acredito... Não é que eu não acredito nos 4 temperamentos, acho que de todas as teorias de personalidade é uma das mais concisas, né? Uma das mais interessantes. Sim. Mas eu não meço as minhas ações por ser uma pessoa melancólica. A Gabi não mede as ações dela por ser uma pessoa sanguínea. E olha que eu super me identifico, gente. Eu nunca fui estudar a fundo, mas o Pedro é muito melancólico e eu sou muito sanguínea, muito. Mas não é uma coisa que a gente leva em consideração no nosso dia a dia, do tipo, eu faço isso porque eu sou sanguínea, o Pedro é assim porque ele é melancólico. Eu sei que tem gente que
saber dessas coisas ajuda, né? Mas assim, pra mim, o que funcionou... Eu até tentei ir por esse negócio dos temperamentos, porque os nossos temperamentos são muito diferentes, se a gente for pensar por esse lado, né? Mas eu vi que era melhor eu entender as particularidades do Pedro do que eu colocar ele numa caixinha de temperamento. E eu nem falo aqui dos 4 temperamentos, eu falo de, ele é mais assim, ele é mais assado. Eu prefiro entender como é que ele, como é que ele reage, como é que ele precisa de descanso, como é que ele precisa... Enfim, eu prefiro entender as particularidades do Pedro. Foi uma coisa que eu fui aprendendo enquanto a gente namorava e depois do casamento também, né? A gente tem necessidades diferentes porque nós temos personalidades bem diferentes, então a gente vai aprendendo todo dia a lidar com essas diferenças. Mas foi bem importante, assim, entender que a gente era diferente. Porque se... É aquela coisa que o Pedro já falou isso num vídeo sobre relacionamento. Quando você se apega muito à sua personalidade, eu sou assim, então eu quero que o outro seja assim também. Eu sou falante, o Pedro também é falante. Mas tipo, eu sou expansiva, eu gosto de estar rodeada de gente, e o Pedro não é assim. Então, eu não vou ficar quebrando minha cabeça pra ele ser assim também. Muito pelo contrário, né? A gente vai equilibrando aí as coisas que a gente gosta, que a gente prefere. Próxima pergunta. Como orar pelo futuro cônjuge mesmo sem conhecer? Acho que uma coisa que vale a pena dizer é que a gente não acha muito boa a ideia de fazer a listinha da pessoa ideal. Eu quero a pessoa assim, dessa forma. Exatamente. Acho que a gente ora, né, pelo futuro cônjuge da mesma maneira como a gente ora por qualquer coisa relacionada ao nosso futuro. Entregando a Deus, sabendo que a vontade dele é maior. E se a pessoa tem uma listinha, etc., acho que é melhor, enfim, olhar pra Bíblia e buscar um tipo de pessoa que está... Sim. Que é segundo a Bíblia, né? Porque eu vejo muito que as pessoas se apegam demais a essa lista de características. Eu queria casar com a pessoa assim, eu queria que a pessoa fosse desse jeito, tivesse a personalidade dessa forma. Se eu tivesse orado pelo Pedro com uma lista, eu não teria casado com o Pedro. E Deus me deu alguém muito melhor do que eu poderia imaginar, né? Mas é porque, tipo, como é que a gente vai pensar numa pessoa, né, concreta? A gente não sabe, às vezes a gente não conhece. Eu acredito que você pode orar pelo seu casamento, pelas suas intenções. Deus, eu quero casar, que o Senhor coloque uma pessoa que vem do Senhor no meu caminho, que o Senhor me dê sabedoria, discernimento. Então eu acho que você pode orar pelas suas intenções, sabe? Porque eu acho perigoso você orar por uma pessoa específica, porque naturalmente você já pode ter alguém em mente, né? Ou uma pessoa mesmo, alguém com um nome, ou então um tipo de pessoa. Jimin do BTS. E às vezes você acaba até se fechando para outras pessoas, porque você tá ali todo dia orando por alguém específico, sabe? Ou por um tipo de pessoa específica que você tem em mente. Então ora pelas suas intenções, ora para que Deus te dê sabedoria. Eu acho que é um caminho melhor, assim, pra orar. E aí, próxima pergunta. Como lidar com ciúmes / medo de traição? Acho que esse é um tipo de pensamento que não deveria existir na cabeça de uma pessoa casada com outro irmão em Cristo. Do tipo, se a pessoa está com pensamentos do tipo, com essas coisas na cabeça, é melhor conversar com outra pessoa. Eu acho que tem outras coisas pra serem resolvidas do que o medo, sabe? De traição. Isso no casamento. Eu acho que no namoro é uma coisa mais comum. No casamento, sinceramente, isso, ciúme e medo de traição, não existe. Não existe, pelo menos pra gente. Mas no namoro, eu tinha problemas sim com ciúme. Não era nada uou, mas tinha sim, coisas pontuais. Mas assim, o casamento é uma aliança. E pra mim, pelo menos, quando a gente casou, virou uma chavinha. Do tipo, não, agora a gente firmou uma aliança diante de Deus. Então, casar me trouxe muita segurança com relação a isso, sabe? Eu acho que também vale a pena, em questão do medo ou dos pensamentos, filtrar muito até o tipo de mídia com o qual a gente tem contato, né? Às vezes a gente assiste muita série, às vezes muito você filme. só ouve sertanejo universitário que só fala de traição. Daí a pessoa começa a olhar para o mundo com esses olhos, né? Mas é claro, né, se isso é uma coisa muito constante na mente, é necessário buscar ajuda e conversar com outra pessoa. Sim, e óbvio, né, que se há motivos pra você ter esse tipo de medo, aí você vai precisar resolver, de novo, não é o seu medo, é esses motivos, né? Então buscar aconselhamento, conversar com seu cônjuge. E se você estiver namorando,
E se você tiver, né, a pessoa te der motivos pra ter medo de traição, olha, isso é um grande sinal vermelho pra você não prosseguir com esse namoro, sabe? Porque, sinceramente, gente, traição em namoro, motivo pra você desconfiar em namoro, olha, é um grande sinal que não é pra dar certo. Sinceramente, porque o namoro é pra ser ali, ó, flores, alegria, pra você se preparar pra casar. Próxima pergunta. Como ocorreu o processo de conciliação de chamado/propósitos espirituais de vocês dois? Vocês acham que um casal deve ter chamados similares necessariamente? Sim, eu acredito que as pessoas, né, os dois ali pretendentes precisam conversar sobre esse tipo de coisa, de chamado, de propósito, mas que para a maioria das pessoas, mesmo que vocês tenham propósitos diferentes, ainda assim, isso não vai ser um impedimento, sabe? Eu acredito que sim, você deve conversar do tipo, sei lá, a pessoa quer ser missionária no Nepal. E você jamais quer deixar o seu país, você não quer se envolver com missões dessa forma, né, indo até o lugar, aí eu acho que é um impedimento. Mas eu também acho que hoje em dia a gente pensa muito em propósito como algo muito específico na vida, né? Como, qual é o meu propósito? Onde é que eu quero servir? Parece que é muito uma cultura assim, coach, no sentido de realização pessoal. Então eu preciso ter um grande propósito para que eu tenha uma realização pessoal, né? Eu acredito que até os nossos tempos midiáticos mesmo, a gente nos levam a encarar o nosso propósito, o nosso chamado como algo muito específico e muito grandioso. E, consequentemente, se a outra pessoa não tiver algo muito parecido, do tipo, eu canto, então eu quero alguém que cante. Eu prego, eu quero alguém que prega. Parece que não vai dar certo, sabe? Quando o nosso propósito mesmo, da maioria dos crentes, tem pessoas que vão ter chamados muito específicos, mas a maioria dos crentes é chamada a viver em fidelidade a Deus no dia a dia. É isso. E isso é uma ideia que a gente vê, sobretudo assim, com gente mais jovem, tipo, 20 e poucos anos. Se você conversar agora com a gente tá nos 20 e tantos, não estamos mais nos 20 e poucos. Eu ainda tô nos 20 e poucos. Olha. Eu ainda tô nos 20 e poucos. Né, mas conversar com uma pessoa de 40 anos de idade, se você perguntar pra ela se ela tá vivendo a vida que ela achou que ela ia viver quando ela tinha 18 anos de idade, nunca conheci alguém que disse sim. Assim. Sim, eu estou. Né? Não. Então, assim, às vezes o que a gente acha que é o grande chamado da nossa vida com uma certa idade, talvez nem seja, sabe? Sim. Falando de carreira, falando de propósito, falando de ministério até. Nós não somos donos do nosso destino. A gente não sabe onde é que a gente vai estar. Então eu acho difícil você pautar um relacionamento, um casamento nessa questão ministerial ou de propósito, né? De novo, a não ser que você tenha um chamado muito específico. Você tá ali namorando com alguém que tá estudando para ser pastor e você abomina a ideia de ser esposa de pastor. Então você pode repensar isso, se você quer unir a sua vida com a daquela pessoa. Eu não gosto nem muito daquela frase que diz que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Gente, o propósito de todo crente, se você tá se relacionando com crente, o propósito de todo crente é glorificar a Deus. Né? E a maioria das pessoas vai ter vidas extremamente comuns de glorificar a Deus ali como pai, como mãe, e todo mundo, né, todos os crentes precisam pensar, o meu propósito se eu quero ter uma família, é ser um bom pai, é ser uma boa mãe, é ser um bom esposo, uma boa esposa, servir a igreja local, servir a Deus com meus dons através do meu trabalho, servir a minha família. Então, via de regra, todos nós vamos ter muito esses propósitos, né? E então os propósitos vão ser parecidos. Agora, claro, você não precisa, por exemplo, eu tô aqui no YouTube, eu encaro isso aqui como um propósito de Deus pra mim, como um chamado de Deus pra mim, estar aqui na internet, e o Pedro não está, ele aparece vez ou outra por aqui. E se eu pensasse, nossa, eu preciso casar com um youtuber. Gente, pelo amor de Deus. Né? Eu acho que isso não... Quem que faria uma coisa dessa? Não é, tipo, colocar na sua listinha lá, youtuber. Porque, não, meu chamado tá na internet, eu preciso de alguém que potencialize meu chamado, que faça tag de casal comigo, que participe dos meus vlogs. Não, gente, o chamado do Pedro é ser um bom esposo, é ser um bom servo de Cristo, é ser um bom pai, e é isso que ele faz. Próxima pergunta. O que acham dos aplicativos de relacionamento não cristãos? Os aplicativos, eles não são ruins porque eles são aplicativos ou porque são... Ou porque você tá lá com um propósito explícito de conhecer alguém, né? Nesse aspecto, aplicativos de relacionamento são muito bons, mas o lado ruim é que aplicativos, sobretudo não cristãos, eles se pautam muito nas aparências, né? As pessoas fazem match ou não, muito com base nisso. E aplicativos não cristãos, eles têm muito em foco a finalidade de sexo casual.
né? E a gente não acredita que Isso seja o caminho do crente. seja o caminho do... E tipo assim, eu fico pensando, a maioria das pessoas lá são não cristãs. Como é que você vai achar um cristão sério, comprometido lá? E a maioria das pessoas seguia, como o Pedro disse, por aparência. Como é que você vai ficar, é tipo uma espécie de mineração, que você vai ficar lá catando coisas até você achar alguém? Como é que você tá buscando um marido, uma esposa, crentes, tementes ao Senhor? Você acha que esse vai ser o melhor lugar pra uma pessoa como essa estar? Eu sei que tem sites, por exemplo, de namoro cristãos. O que eu acho ruim também é porque tem muita gente descompromissada e que não é crente de verdade nesses sites. Mas olha, eu super sou a favor. Eu queria que alguém aí fizesse um site, um aplicativo crente de verdade, que a pessoa precisasse, sei lá, de recomendação dos líderes da igreja e tal, pra dar, né, um endosso ali, a pessoa dizer que a pessoa é séria. Porque não existe problema nenhum, como eu já falei aqui no canal, de você estar atrás de alguém pra se relacionar, né? E dizer isso, de repente, abertamente. Eu acho que não existe vergonha nenhuma nisso, mas esses ambientes, eu acredito que não são ambientes para cristãos. Com quanto tempo de casados vocês tiveram o Timóteo? E perguntaram também se foi planejado. Eu engravidei, a gente tinha 10 meses de casados, né? 10 meses. E se o Timóteo foi planejado? Desde sempre. Por Deus. Por Deus. A gente sempre quis ter filhos, gente. Era uma coisa que a gente queria já no primeiro ano de casados. A gente não tinha nenhum impedimento pra ter filhos, não tinha nada que a gente pensava, eu quero fazer isso primeiro, eu quero viajar primeiro, eu quero comprar um carro primeiro, eu quero comprar uma casa primeiro, eu quero atingir isso primeiro. Nem me formar na faculdade, porque nenhum de nós é formado. Nem isso foi um pré-requisito pra gente ter filho. Então a gente não tinha nenhum impedimento, ele foi planejado desde sempre e com 10 meses eu engravidei do Timóteo. A próxima pergunta é como se conheceram e quando tudo começou. A gente se conheceu na internet, numa rede social de livros chamada Goodreads. Isso foi em agosto de 2019. Agosto de 2019. Mas a gente contou a nossa história inteira num outro vídeo. Eu vou deixar aqui nos cards. Vocês podem ir lá conferir tudo sobre o nosso namoro à distância. Enfim, tudo que como foi que a gente se conheceu, como foi o nosso namoro e tal, e como é que a gente tá aqui casado agora. Foi em agosto? Foi em agosto eu lembro que eu tava num acampamento do GAP. Olha só. Foi final de julho, começo de agosto de 2019. Isso a gente conversando, né? A Isso. gente começou a namorar em... Dezembro de 2019. Isso aí. Quais pontos avaliar antes de ir para o noivado? Primeiramente, se a pessoa ela tem responsabilidades sociais para casar, ou seja, se a pessoa trabalha. Sim. Tipo, se a pessoa conseguir noivar, isso já é importante. Sim, sim. Muitas coisas precisam ser conversadas antes do noivado, né? Tem gente que casa e depois de 2 anos de casado fala, eu não sabia que ele não queria ter filhos. Eu acho Vocês que... estavam fazendo o que durante o namoro? Então eu acho que é bom vocês conversarem tudo que é importante pra vocês. Tudo que vocês pensam que vai ser importante, não no namoro, não no noivado, mas no casamento. Então como é que vocês se veem casados? O que é importante pra vocês? Como é que vai ser a vida de família? Como é que vai ser a vida de igreja? A gente conversou aqui que a gente falou sobre a nossa dinâmica de trabalho, né? Como é que seria antes da gente até mesmo casar, né? Então, você não conversa sobre essas coisas. Aí você casa, aí você tem um filho, aí, não, mas a vida tá ali com um bebê, com criança, muito difícil, mas a gente combinou que você ia trabalhar pra sempre, né? Então, acho que é uma coisa, né? Uma das coisas que você pode conversar. Tem um livro muito bom que vai te ajudar a conversar sobre esses assuntos de maneira guiada. É o livro Namoro, do Lu Priolo. Eu já fiz resenha também desse livro, vou deixar aqui nos cards. E a próxima pergunta é: como demonstrar estar aberta para namorar? Uma irmã me disse que um rapaz gostava de mim, mas ele não demonstrou interesse porque estou focada na minha carreira profissional. Eu acho que se uma outra irmã veio dizer que ele estava interessado e ele não falou com você, livramento. Livramento de Deus, esquece. Acho que homens não deveriam ter medo de uma mulher que trabalha. Tipo assim, estranho. Assim, demonstrar que a pessoa tá aberta. Eu acho que é muito importante deixar de lado. Não estou dizendo que essa pessoa tem isso, não a conheço. Mas muitas vezes as pessoas têm piadinhas muito passivo-agressivas pra consigo mesmas, assim. Então, Deus me livre, hein? De casar. Ou então, tipo assim, a pessoa tenta te arranjar com alguém, aí você, que prática horrível, meu Deus. E tipo, quando as pessoas te perguntam de relacionamento, você,
Ai, que irmão abelhudo. Quem é que usa essa palavra, meu Deus do céu? Quem é que fala isso? Mas a pessoa que fica ali te azucrinando Tá. e se metendo na tua vida, tipo, em contexto de igreja, se você é solteiro, se você tem idade para estar num relacionamento, para casar e tal, aí a pessoa diz, fulano, olha ali o ciclano e não sei o quê, e fala desse tipo de coisa, né, de relacionamento. Eu sei que tem os chatos, mas a maneira como você responde a isso, do tipo, como o Pedro falou, Deus me livre, ou então, eu não quero namorar agora, ou então, não fica fazendo esse tipo de coisa, não tenta arranjar ninguém pra mim, parece que você tá muito avessa ou avesso a um relacionamento, sabe? Então, acredito que você pode ser honesta quando as pessoas falam sobre relacionamento com você. Eu estou solteira, eu quero sim me casar, e estou orando a Deus pra que apareça alguém, pra que Deus me dê sabedoria, né? Então, você pode, eu acho que conversar sobre estar solteira ou sobre um relacionamento de maneira madura, sabe? E eu acho que isso já vai demonstrar uma abertura. Eu acredito que você não precisa andar com placa, estou solteira e quero casar, olha aqui. E também você não precisa ficar preocupada com o que é que os rapazes que não têm nem coragem de chegar em você vão pensar, sinceramente. Eu acho que tem práticas que ajudam a pessoa, e não são práticas do tipo de gente que quer arranjar namorado, namorada. São práticas de pessoas que querem fazer amigos e coisas do tipo. Então, Sim. ir nas atividades da igreja. Sair de casa. Gente, eu vou gravar outro vídeo sobre isso depois. Sobre sair de casa. Não, vou botar a cara no mundo. Às vezes a pessoa, não, porque o pessoal fica querendo me arranjar com todo mundo, então eu vou me esconder aqui dentro de casa, enterrar a cabeça num buraco. Gente, dá licença, você quer casar que eu sei? Quer casar, então sai de casa. Vai pra programação lá de jovens. Vai na Fiel Jovens. A Fiel Jovens existe pra isso. Para isso. Você sabia que casados não podem ir pra Fiel de Jovens? Mesmo que sejam jovens? Só solteiro. Vai pra Fiel de Jovens. Por que será que a Fiel Jovens existe, hein? Por que será que inventaram isso? Né? Por quê? Vai pra Fiel de Jovens. Minha amiga Evelyn. Você nunca mais vai receber um livro da Fiel depois disso. Que isso, eles vão me mandar mais. Próxima, especificamente pra mim. Lembro que certa vez você, Gabriela, disse que não sentia borboletas no estômago. Como é amar sem todo aquele sentimentalismo? Dizem que amor é uma escolha. Vocês já sabiam amar antes de se relacionarem? Amar no sentido de servir sem esperar nada em troca, estar atento à necessidade do outro? Ou aprenderam durante o relacionamento amoroso de vocês? Gabi, te admiro muito. A clareza e segurança que você se expressa e partilha do reino é inspirador. Um abraço em vocês três. Ai, que fofa, obrigada. Ela não sentiu borboletas no estômago porque ela nunca sente nada. Que isso, gente? Eu sou um poço de sentimentos. Eu sou um poço de sentimentos. Brincadeira. Mas eu comentei lá no começo, né, que a gente conversou sobre assuntos importantes de maneira muito racional. Eu sempre tive pra mim que eu queria me relacionar e me deixar me apaixonar depois que eu tivesse algumas garantias de que a pessoa valia a pena. Então eu não queria me envolver emocionalmente, me apaixonar, me envolver sentimentalmente, depender da pessoa sem ter essas garantias, né? Então primeiro eu literalmente mandei uma lista de 136 perguntas pro Pedro responder junto comigo. A gente nunca chegou ao final dessa lista. É uma lista que eu posso deixar o link aqui embaixo pra vocês. A gente achou num blog, né? A gente achou num blog, tá em inglês, mas eu deixo aqui embaixo pra vocês. E aí, gente, a gente foi perguntando coisas, tipo, quais são as evidências da sua salvação? O que você pensa sobre igreja? O que você pensa sobre família? O que você pensa sobre dinheiro? E a gente foi conversando sobre essas coisas. Quando eu vi que nossa visão de mundo, nosso estilo de vida, os nossos planos estavam alinhados, aí eu me permiti me apaixonar, né? Eu disse que não tinham borboletas no estômago, assim, nesse início, mas aí depois eu realmente permiti me apaixonar, sabe? E tinha todo aquele negócio de começo de relacionamento, a gente namorou à distância, então eu chorava de saudade, ai meu Deus, como eu chorava, né? Porque a gente passava muito tempo sem se ver e tal, então teve tudo isso daí, né? Mas teve primeiro uma parte, assim, relacional, para que eu tivesse garantias emocionais. Eu não queria sair por aí me apaixonando com gente que ia, sei lá, destroçar meu coração, né? Perder tempo ainda. Pois é, gente, eu não queria perder tempo, não. Então, foi bem assim. E sobre essa questão do amar ser mais escolha e ações e tal, assim, eu acredito que é importante você gostar mesmo da pessoa, você gostar da companhia da pessoa, você ter sentimentos ali por ela, mas a gente sempre teve essa visão, assim, meio de querer um amor maduro, né? De não querer só eternos namorados. Quais foram as coisas que você teve de perdoar no outro e como foi lidar com isso?
Ah, a pergunta é especificamente pra mim. Nossa. Né? Gente, assim, perdoar, a gente tem que perdoar coisas com certa frequência, né? Vai ser um eterno perdoar, porque são os pecadores nos relacionando até a morte, né? Então a gente vai ter que perdoar pra sempre. Agora, assim, eu não sei se a pessoa tava falando tipo de mania que a gente releva, sabe? Ah, sim. Talvez seja isso. São as manias minhas que você releva. Você não termina frases. Ah, mas isso é porque eu sou mãe. Não, eu já não terminava antes. Né? Teve coisas que a gente teve de lidar tanto no namoro, quanto no noivado, quanto no casamento, que a gente teve que ir se adequando, digamos assim. Sim, aham. Questão de amizade, questão de finanças, questão de amizade com sexo oposto. Sim. Até de rotina também. Rotina. Porque eu lembro que era uma coisa muito importante pra mim que nós dois fôssemos pra cama no mesmo horário. Que a gente fosse dormir no mesmo horário. E aí, a gente tem que achar um horário que dê pros dois, né? Por mim, eu estaria na cama às 9h. 8h30 eu já tô, querendo dormir. E o Pedro pode ficar, ele tem a necessidade de dormir menos, né? Por mim, eu preciso dormir 8 horas por noite, né? Mas aí foram coisas que a gente foi adequando. E perdoar, a gente tem que ir perdoando com muita frequência, né? Não vou dizer que todo dia tem uma coisa assim que eu preciso te perdoar. Mas a gente tem que ir relevando coisas e se perdoando com alguma frequência aí até o final da vida. Gabi, você em algum momento ou situação percebeu que suas expectativas sobre o Pedro ou sobre família cristã eram diferentes da realidade do cotidiano? Não, gente, de verdade. Isso aí eu vou ser bem sincera com vocês, né? Eu poderia dar uma resposta aqui de a realidade é muito diferente, porque a realidade é assim, assim, assado. Gente, a realidade é muito melhor. De verdade mesmo. Ter uma família cristã estruturada, né? Porque eu venho de uma família cristã, né? Sou crente desde berço, mas eu não venho de uma família estruturada. Então, pra mim, ter uma família cristã com base na palavra, onde a palavra é o nosso norte, norteia as nossas decisões, a maneira como a gente se relaciona, e ter uma família estruturada é uma bênção muitíssimo maior do que as minhas expectativas. Porque eu não tinha essa referência, né? Então, eu estou vivendo aquilo que eu sempre quis viver. De novo, muitas dificuldades. Sempre tem que citar as dificuldades, né? Porque senão aparece alguém dizendo, tá romantizando. Romantiza mesmo, gente. Romantiza a vida em família mesmo. Porque é muito melhor do que eu imaginava. É isso, de verdade. Sendo bem sincera com vocês. Como lidar com o medo de deixar a família? PS, tô noiva e isso é algo muito difícil para mim. Minha mãe é sozinha e eu vou ter que me mudar de cidade quando casar. Olha, é uma realidade bem difícil. Bem difícil mesmo. Principalmente porque sua mãe é sozinha e você vai mudar de cidade, né? Minha mãe tem meu irmão lá, eu tenho uma irmã que mora em São Paulo, meu irmão mora com a minha mãe em Fortaleza, mas é uma situação muito difícil, sabe? De, sei lá, sua mãe tá ali precisando de você, você sabe que você poderia estar ajudando de alguma forma, ou até de só estar perto mesmo. Olha, é algo muito difícil mesmo, e como você disse que tá noiva, é uma escolha que você já fez, né? Ou tá caminhando para fazê-la de maneira definitiva no casamento. Então, uma coisa que me ajuda a lidar com isso é pensar que eu escolhi aquilo. Eu escolhi vir morar do outro lado do país. Eu escolhi. Porque quando eu fico, né, culpando de repente o meu marido, ou então, ou Deus, né? Por que Deus me trouxe pra cá? Por que eu vim morar tão longe? Esse canto frio. Por que eu vim morar tão longe? É um absurdo, é uma injustiça que eu esteja longe da minha mãe, da minha família. Então, se você for por esse lado, vai piorar muito a sua situação, né? Então, eu diria pra você ficar bem com a sua escolha. Haverão consequências, né? Consequências da saudade, mas pra mim isso é uma parte muito importante. Você amar a sua escolha, você tomar as responsabilidades sobre a sua escolha e pensar também que Deus não te fez especificamente pra ir morar muito longe da sua família, mas você foi feita pra deixar pai e mãe e depois pra cuidar dos seus pais, né? Então isso me ajuda. Quais os sinais de perigos dentro do namoro cristão? Percebo que, infelizmente, muitas meninas continuam insistindo em relacionamentos que o rapaz mostra claros sinais de imaturidade por ele ser da igreja ou por ter medo do término, do que os outros vão pensar, etc. Olha, eu acho que tudo isso aí já é sinal de perigo. Na verdade, eu acho que se você já sente que tem alguma coisa estranha, porque namoro não é pra ser essa dificuldade toda, sabe? De verdade. A gente luta por um casamento, pra restaurar um casamento.
mas a gente não luta pro namoro ser bom. A gente não luta pra restaurar namoro. E é claro, tem hábitos que as pessoas elas vão amadurecendo progressivamente. Acho que, sei lá, um rapaz que namora, fica até tarde jogando videogame no final de semana, ele é um rapaz provavelmente jovem e tal. Agora, um pai de família que tem que acordar cedo no dia seguinte, ficar até tarde jogando videogame, isso eu não consigo imaginar uma situação em que isso não seja um problema, né? Então, assim, tem questões do namoro em que a pessoa vai acabar relevando um pouco mais do que no casamento, muito porque a pessoa que está namorando geralmente é uma pessoa que ainda não está numa fase de vida em que ela tem tantas responsabilidades quanto uma pessoa casada. Mas se a pessoa causa muitos problemas, e problemas relacionados a pecado, de fato, é necessário ter algum tipo de aconselhamento e caso não haja mudança, prosseguir, porque se a pessoa tá com medo de terminar um namoro, por medo do que os outros vão pensar, imagina outras coisas muito piores que podem acontecer num casamento. E pensa, tu tá com medo de terminar um namoro, mas tipo, aquilo não vai comprometer a tua vida. É um momento ali que tu vai ficar triste, que tu vai lidar com o que as pessoas vão dizer e tu vai seguir a vida. Se tu casar com aquela pessoa, tu vai ficar com aquele problema que vai piorar pro resto da vida. Pro resto da vida mesmo. Por conveniência, sabe? Né? Pelo medo do que as pessoas vão dizer. Casar por conveniência é um... gente. E eu acho... 2024. Né? E eu acho também que, como o Pedro falou, tem coisas que você consegue ver que, com o casamento a pessoa vai, né, pode melhorar isso aqui, né? A pessoa é dessa forma por causa da circunstância de vida hoje. E tem coisas que eu acho que são inegociáveis. Tipo, o cara curte foto de menina seminua no Instagram. Ai, gente, me diz aí onde é que isso melhora. Onde é que isso vai melhorar, sabe? Então eu acho que a disposição também, o coração da pessoa. A pessoa errou, a pessoa peca, mas a pessoa se arrepende, a pessoa busca ajuda, né? Então eu acho que ver não é nem se a pessoa é perfeita, mas se a pessoa tem um coração disposto, rendido a Deus, sabe? Um coração que se arrepende. Eu acho que isso é muito importante. E se a pessoa tem noção, né? Gente, bom senso sempre ajuda. Próxima pergunta. Como soube que o Pedro era a pessoa certa para casar? É aquilo que eu disse, né? A gente foi alinhando as nossas visões de mundo, eu fui confirmando as coisas que eu fui aprendendo dele, sabendo dele, com relação à família também, né? Isso foi se confirmando, e aí foi uma estradinha, assim, não foi algo, é porque ele era assim, ele era assado, ele pensava nisso, pensava naquilo. Foram coisas que foram se confirmando no dia a dia. Aí, mais perguntas de como vocês conheceram, já falamos, né, do vídeo. Quando você soube que estava pronto para entrar em um relacionamento com visão de casamento? Eu acho que isso aqui é uma coisa... Até pra perguntar com esse de como saber se estão prontos para o noivado, né? Assim, eu sou do time de que você entra num namoro se você já estiver pronto pro casamento. A gente tem que entender uma coisa. Namoro não existe. Né? Lembrei do Rafael Pablo, não sei se vocês conhecem o canal dele, mas ele tá começando todos os vídeos dizendo assim, antes de tudo, sola escritura. O nosso vai ser, antes de tudo, namoro não existe. Tipo... Namoro é uma gambiarra que a gente faz pra conhecer a pessoa. Né? Tipo, que bom que existe. Sim. Mas, né, a pessoa tem que estar pronta, a pessoa tem que ser um adulto. Tem que ser um adulto. Um adulto que ama Jesus. Isso, pronto, ótimo. Achei uma explicação maravilhosa. Tem que ser um adulto, então tem que ser uma pessoa que tem suas responsabilidades, tem que ser uma pessoa que consegue, que tem uma certa independência já pra viver no mundo moderno, digamos assim. Que tem uma certa maturidade emocional e espiritual. Exatamente. Isso, porque se você pensar, quando está pronto para entrar num relacionamento, num namoro, quando eu estiver pronto para entrar num casamento. Isso quer dizer que eu vou começar a namorar e um mês depois eu vou casar? Não. Isso quer dizer que eu vou começar a namorar e já vou começar aqui, né, a caminhar para o casamento. Então é isso, né? E isso é um ótimo balizador, porque se você chegar pra pessoa ali, né, com 20 anos, eu quero namorar, Deus manda o varão e tal. Fulana, mas e aí, você tá pronta pra casar? Não, casar é outra coisa, né? Não é outra coisa, é a mesma coisa. Isso é mais polêmica ainda. Estão prontos pra ter filhos? Não. Né? Corta. Pedro, qual foi a sua maior dificuldade no primeiro ano de casamento? Como superou isso? Quais dicas você daria aos homens solteiros, mas que eles desejam casar, que podem no futuro enfrentar a mesma dificuldade? Acho que para nós foi difícil aprender sobre a economia de um lar. Sim. Né? Porque quando você mora sozinho ou mora com os pais, você ainda não sabe o quão caro é
comprar comida no mercado. Que é a coisa mais cara. Né? Comida. Mas eu acho que é isso. E uma coisa que a gente não fez tanto e que hoje em dia a gente faz mais é muito ter uma visão do tipo de família que a gente quer ser e compreender que quando a gente faz certas coisas, a gente dá passos que nos aproximam de sermos essa família que a gente quer ser. Então tem hábitos que vão nos aproximar disso e tem hábitos que vão nos afastar disso. Por exemplo, hoje em dia a gente tenta evitar ao máximo pedir comida por delivery. Tanto por custo, por questão financeira, tanto por saúde. A gente dá passos juntos pro mundo que a gente gostaria de construir juntos. Foi bonito, né? Isso aí foi bonito. Mas é verdade. Então o delivery é um exemplo, né? Mas muitas outras coisas, assim. Então a maneira como a gente gasta nosso dinheiro, a maneira como a gente gasta nosso tempo, a maneira como a gente passa nossos finais de semana, essas coisas, elas influenciam a família que a gente acaba se tornando, né? Aquele clichê de que como você vive os seus dias é como você vive a sua vida. Então, é assim. Então, a maneira como a gente passa o tempo juntos hoje é um pouco diferente da maneira como a gente passa o tempo juntos no começo do casamento. Sim. A maneira como a gente gasta nosso dinheiro. Mas é muito de ter essa visão. Como indivíduos, né, como é que você se torna uma pessoa que vai pra academia? Indo pra academia. É simples. Sim. Né? Então, como é que você se torna uma família que faz devocional juntos? Fazendo devocional juntos. Ou como é que você se torna uma família que come melhor. Indo no supermercado e comprando coisas melhores. Exatamente. Então, ter essa visão do todo, geralmente a gente aprende que a gente não tem, que a gente não deveria pensar muito no grande plano, etc. Mas para nós a gente percebeu que ter uma visão mais idealizada, ter uma visão mais grandiosa de como a gente quer ser, nos ajuda a tomar decisões diárias. Outra coisa é aprender a se envolver no dia a dia da casa, aquela questão das pequenas manutenções da casa, compreender como as coisas funcionam, questões bem práticas mesmo. Eu acho que é bem interessante ter um certo interesse por isso. Né? A lei da inércia ela é muito forte e às vezes, né, uma coisa que fica parada num canto um dia pode ficar parada num canto uma semana, um mês, um ano, uma vida toda. Eu acho que é bem viver a vida comum do lar mesmo, né? Como Pedro recomenda, né, na sua carta, de viver a vida comum do lar, porque talvez para os homens isso seja algo, especialmente se você trabalha fora. O Pedro trabalha de home office, né? Então talvez viver uma vida muito alheia aos cuidados da casa pode gerar muito desgaste, sabe? Porque as pessoas subestimam muito o tanto de esforço que é necessário para manter uma casa, para tornar uma casa um lar. E isso é uma atividade que as mulheres vão estar à frente, na maioria dos casos, mas como o Pedro falou, né, eu louvo a Deus por isso, dele pensar em como é que a nossa família vai ser, como é que a nossa casa vai ser. Isso passa por se envolver mesmo com as coisas, de ter uma noção de quanto tempo uma comida leva pra ficar pronta, porque aí, pra mim, eu acho muito, pra mim é uma ideia muito ruim, assim, que o homem só chega, como assim minha comida não tá pronta nesse horário? Como assim a casa não tá assim? Como assim as coisas não estão assadas? Então, a pessoa tem que ter uma noção de como é que as coisas funcionam, até pra ajudar ali a mulher, que às vezes tá com os filhos e muitas demandas, e o homem completamente alheio, porque ele acha que só ele que dá duro, né, fora de casa. Então, Mr. Bennett. que se tranca ali no quarto e eu tô trabalhando, não sei o que as mulheres fazem da porta pra fora, né? Gente. Vocês namoraram à distância, né? Como foi a reação da família? Apoiaram ou foi difícil? A gente também falou sobre isso num vídeo, mas dando uma resposta rápida, eu pensei que minha família não ia apoiar, mas apoiaram. É isso aí, todo mundo apoiou. Todo mundo apoiou. Eu pensei que não ia dar muito certo. Mas acho que eles viram que a gente tava muito decidido, né, naquilo que a gente tava fazendo. E que não era qualquer doidinho, assim, que a gente tava se relacionando. Não era catfish. Próxima pergunta. Vocês acham importante na rotina de vocês cultivar a noite do casal, um momento só de vocês intencionalmente? Eu acho legal. É um princípio até do Fly, né? No Fly, a sexta é a sexta do romance. E eu acho legal. Não é algo que a gente tem estruturado, né, na nossa rotina, porque a gente preza por ter tempo intencional juntos todos os dias, né? E eu sei que essa é uma realidade muito nossa, porque nós dois trabalhamos em casa. Então a gente consegue ter esse tempo juntos todos os dias. E eu sei que tem gente que realmente precisa de um dia ali super intencional, botar na agenda, e eu super encorajo, né? Porque a gente precisa colocar na agenda aquilo que é importante pra gente.
mas nós temos esse privilégio de todo dia ter esse tempo intencional juntos, sabe? De repente, no final do dia, fazer uma comida ali juntos e tal. A gente prefere mais fazer coisas do que... A gente não tem muita vale night, date, esse tipo de coisa. Talvez por a gente ter namorado à distância, a gente não criou a rotina de todo final de semana sair. Porque a gente morava muito longe um do outro. Mas também pelo tipo de família que a gente acabou se tornando. Então a gente acaba fazendo coisas em casa, mas não é, sexta-feira ou um dia específico. Até porque o Pedro trabalha de noite e a gente dorme cedo. Então, às vezes quando ele tem um horário livre de noite, aí a gente faz uma comida. E é bem assim, sabe? Mas é algo que a gente pensa bastante, assim, pra não deixar de lado, né? Essa parte aí do nosso relacionamento. E Pedro, quais as características que observaste na Gabi durante o início de namoro e agora com o casamento? Quais são as outras que você conheceu? E Gabi, quais são as características que observaste no Pedro durante o início? Ah, tá, é a mesma. Acho que a Gabi é uma pessoa que ela é muito, muito, muito cuidadosa no relacionamento dela pra com as pessoas e no relacionamento dela pra com Deus. Não esperava essa. Né? Eu acho que é muito importante, muito bonito acordar todos os dias e ver que ela tem sempre se esforçado para caminhar, para se tornar mais parecida com Cristo diariamente. E é isso, assim, eu acho que a Gabi é uma pessoa... Ela é o que ela parece ser nos vídeos, assim. Uma pessoa... Ó, isso aí foi uma coisa bonita de dizer, viu? Meu marido dizendo. Não, mas é uma pessoa que preza muito pelo ordinário, pelo cotidiano e pela maneira como os hábitos do dia a dia, né, influenciam quem a gente é no longo prazo. Meu Deus, gente, eu vou chorar. Depois dessa, vou chorar, porque é realmente algo que eu tento. Vocês veem aí nos vlogs e tudo que eu mostro pra vocês, eu estou tentando todos os dias. Realmente é algo importante pra mim, tudo isso. E quanto ao Pedro, uma coisa que eu não tinha visto, deixa eu ver direito, porque a pergunta é grande, né? As características que eu observei no início do namoro e do casamento, né? No início do namoro, o Pedro sempre foi muito de tomar iniciativa. E isso era algo muito importante pra mim, porque eu, enfim, vinha de um contexto que eu conhecia vários rapazes que... É bem a pergunta lá do começo, que eu tenho medo de chegar nela, tenho medo de dizer que eu tô afim dela. Aí eu, gente, se a pessoa tem medo de vir falar comigo porque acha que eu sou inacessível, porque acha que eu tô focando na carreira, porque eu acho que... dá licença, eu não quero estar com essa pessoa. Então eu vi muita atitude, sabe, no Pedro, de certo. Quando ele disse que gostava de mim, ele disse assim... Novembro tem um feriado. Posso ir aí pra Fortaleza conhecer teus pais, te conhecer? Aí eu, eita. Não pode. Não pode. Eu disse, não, vou esperar até dezembro e tal. E ele sempre teve muito essa iniciativa de cuidar de mim mesmo à distância. E quando a gente casou, esse cuidado passou a ser algo muito, muito diário, assim, que eu não tava acostumada, assim, a ter esse cuidado todo, todos os dias, sabe? E hoje em dia é algo, assim, muito comum, muito comum. Eu sei que tem coisas que eu não preciso me preocupar, tem coisas que eu não preciso fazer, porque eu tenho alguém pra fazer por mim. Às vezes eu esqueço de tirar o lixo ainda, mas... Mas é a certificação, né, gente? Até o último dia. É isso aí. Mas aí, então, acho que esse cuidado diário, que eu via alguns vislumbres quando a gente namorava, especialmente por ser à distância, e agora o Pedro tem muito mais oportunidades, assim, de demonstrar esse cuidado, e isso foi algo que eu já tinha visto e vi de maneira mais intensa no casamento. E uma coisa que eu não sabia é justamente o que a gente já tem falado, desse envolvimento no lar. Que o Pedro, ao mesmo tempo que eu fui construindo isso aqui com vocês no YouTube, nos vlogs, falando da importância do dia a dia, da rotina, do ordinário, dos hábitos, foi algo que eu fui, né, me atentando para isso. E o Pedro também foi junto comigo, né, pensando em que família que a gente quer construir, que hábitos que a gente quer cultivar, o que a gente quer fazer, como é que a gente quer viver a nossa vida. Então eu vi alguém muito disposto, sabe? Eu não preciso me esforçar pra dizer pro Pedro, olha, eu acho que nós deveríamos fazer atividade física porque é importante pra gente e tal. O Pedro foi lá e comprou a ideia, né? Inclusive hoje academia, 100% academia, né? E aí, hábitos saudáveis, vamos nos alimentar melhor. Eu não precisei ficar, né, tentando convencer e dizer por que era importante. A nossa visão, essa visão idealizada mesmo de família, a gente quer ser essa família, mirar alto mesmo, né? E perceber que a gente tá construindo isso juntos, hábito por hábito, sabe? Pequena atividade por pequena atividade, todos os dias. A gente tá fazendo devocional todo dia, mas não tem louvor. Vamos começar a colocar louvor no nosso devocional, né? Então a gente tá dormindo tarde, vamos dormir mais cedo pra gente descansar melhor. E esse nosso ideal de família não é um ideal
Vamos pra Disney. A gente é meio esquisito também, tá? Acho que ninguém quer viver que nem a gente vive, na verdade. Mentira, a gente é ótimo. A gente caminha muito. Sim, longas caminhadas. Doses exageradas. Com o bebê no colo. Mas a gente ama viver como a gente ama. A gente ama viver como a gente Isso vive. é importante, eu acho que até foi falado antes, né, de medo do que os outros vão pensar, etc. Eu acho que é importante também... desculpa, eu te interrompi, né, enquanto você falava. Não, mas pode continuar. Mas uma coisa importante em ver... uma coisa importante observar na outra pessoa... Acordou o Timóteo, mas ele ainda tá bem de boa. Ele tá lá sentado. Coisa importante observar na outra pessoa é o quanto que essa pessoa está disposta a abraçar o relacionamento que você tem com ela. Né? Não aquela pessoa que... eu vou sair com a minha namorada, vou sair com o meu namorado, mas aquela pessoa que fica olhando pro canto, assim, pra ver o que os outros vão pensar, coisa do tipo. Não, a gente é fechado na gente. Sim. A gente é mais importante um pro outro do que o que as outras pessoas acham. E é isso que importa. Gente, talvez algum dia a gente faça um vídeo, não sei se vocês querem, falando desses hábitos, sabe? Porque realmente tem coisas que as pessoas olham de fora, que as pessoas acham muito esquisitas. Teve um rapaz da igreja, um homem da igreja que veio aqui em casa e ele disse o quê pra ti? Que disse assim, vocês são peculiares. Nossa, vocês são muito estranhos. Sim, mas ele disse que era no bom sentido, assim, pra gente fazer nossa própria comida, não ter TV em casa, caminhar muito, muito, muito. A gente não tem carro, não é uma prioridade pra gente e tal. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que ficou bem grande, né? Comentem aqui embaixo o que vocês querem ver mais aqui no canal, que aí a gente pode conversar e ver o que a gente traz aqui juntos como casal. Feliz Dia dos Namorados pra vocês. Se você está namorando, avalie o seu namoro e corra pro casamento. Se está num caminho errado, termina que é melhor e procura alguém pra casar, porque casar é maravilhoso. É isso aí. Até mais! Até.